noite. Eu apresento a notícia de hoje do Rio de Janeiro, cidade que vai sediar o encontro de cúpula dos BRICS. O bloco inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China, que agora congrega 11 países. Para nos ajudar a entender o que está em discussão e o que vem neste encontro, a notícia recebe hoje o embaixador Maurício Lírio. Ele é o negociador do Brasil no BRICS, ou na linguagem da diplomacia, o Sherpa do Brasil no BRICS. Embaixador, muito obrigado por aceitar nosso convite. Não, é uma satisfação voltar ao programa e falar sobre o BRICS. Muito obrigada. Vamos lá. Embaixador, nesta semana a revista The Economist fez uma crítica ao presidente Lula e ao que vê como uma diminuição da influência global dele e fala sobre os BRICS. O Itamaraty respondeu a essa crítica, né? Na resposta, o Itamaraty pondera que o BRICS é um ator na luta por um mundo multipolar, menos assimétrico e mais pacífico. Então, eu aproveito para perguntar para o senhor, como que essa cúpula pode mostrar isso? Qual que é a expectativa do Brasil para essa cúpula? Olha, eu não vou comentar a matéria, porque eu acho que não cabe muito, ainda que dizer que temas como saúde, clima e comércio são inócuos, né, que eu achei surpreendente de uma revista tão importante, tão respeitada como Economist. Mas eu acho que a crítica é pelo fato de que o Brasil quer botar no centro da agenda internacional não os temas só da guerra, quer botar os temas do desenvolvimento, quer botar o combate à mudança do clima, quer botar o combate à pobreza, o combate às enfermidades, e esses são temas absolutamente centrais para a população em geral. Então, essa ideia de que a presidência do BRICS tem uma agenda que não é adequada, como foi criticado, me parece equivocada, porque, no fundo, o objetivo brasileiro, como foi no G20, é justamente dizer, olha, nós temos muitos conflitos no mundo, e eles têm aumentado a cada ano, né? Primeiro, em 2023, tínhamos o conflito na Ucrânia, 2024, o conflito na Palestina, 2025, agora o conflito contra o Irã. Então, nesse quadro tão, eu diria, conflagrado de antagonismos, é importante que a comunidade internacional não perca de vista quais são as prioridades maiores. As prioridades maiores são combater a pobreza, combater a mudança do clima e, por exemplo, promover serviços básicos, como na área de saúde. Então, essa agenda brasileira pode ser contraintuitiva, mas eu acho que é a agenda correta, porque o mundo tem que, sim, tratar das questões dos conflitos no sentido de levar à paz. Mas não pode esperar o encerramento dos conflitos para combater a fome, para combater as doenças, para, por exemplo, melhor administrar a questão da inteligência artificial. Então, eu acho que, eu não quero também, não me cabe, né, comentar o artigo, mas eu acho que é só para reafirmar que, como no G20, também no BRICS, o governo brasileiro, na sua presidência do grupo, quer botar os temas que mais importam no centro da agenda internacional. E, aliás, o senhor era o negociador do Brasil também no G20, no ano passado, né? E agora aqui no BRICS. O que é um BRICS de sucesso para o Brasil? O que será considerado, ao final desta cúpula, como uma cúpula da qual a gente sai melhor do que a gente entrou, como bloco? Bom, eu diria que um BRICS de sucesso tem um componente geral, que é o seguinte: o BRICS tem que ser, hoje, uma força pelo multilateralismo, vamos dizer assim, pelo direito internacional, pelas soluções globais aos desafios globais. Porque nós temos desafios tremendos que não podem ser resolvidos por um país só, né? Tem a questão da mudança do clima, tem a questão da desigualdade, tem a questão, por exemplo, também da inteligência artificial, tem a questão da necessidade do comércio livre como fonte de crescimento da economia mundial. Então, o BRICS tem que ser um grupo, e tem sido, um grupo que afirma a importância desses temas e, mais do que isso, afirma a importância de soluções entre os países para enfrentar esses temas, já que não haverá solução sem a cooperação entre os países, tá? Agora, além disso, a gente tem objetivos específicos, e justamente em áreas em que a gente precisa aperfeiçoar a cooperação internacional e não erodir o que a gente tem. Por exemplo, a área de saúde, né? Uma das áreas mais carentes em termos de avanços em saúde é a de doenças que incidem mais em países em desenvolvimento, que são as doenças socialmente determinadas, tuberculose, malária, hanseníase, dengue. Então, uma concentração de esforços do BRICS nesses temas é fundamental para que esses países consigam juntar
recursos e capacidades para combater essas doenças. Então, isso é um tema central. Outro tema muito importante, mudança do clima. Como nesse momento tão, eu diria, difícil, complexo, porque a mudança do clima já está se manifestando de forma clara na realidade das pessoas, né? Podem ser as enchentes no Rio Grande do Sul, as secas e incêndios florestais na Espanha ou em outros países, ou desertificação em países africanos. Como, num momento tão crítico como esse, não ter a capacidade de ação internacional por meio, por exemplo, do Acordo de Paris ou da Convenção de Clima que nós temos. Então, que o BRICS apoie, o grupo apoie uma COP bem-sucedida no Brasil, a reunião sobre clima que vai acontecer no Brasil, e ao mesmo tempo seja um garante de que o direito internacional nessas áreas, o multilateralismo e a cooperação vão prevalecer, isso é absolutamente central. Então, além do objetivo maior, que eu diria que é um apoio irrestrito do BRICS ao multilateralismo, porque isso é fundamental para o bom funcionamento do sistema internacional. Além disso, a gente tem avanços específicos, como eu falei, nessa área de saúde, na área de inteligência artificial, na área de comércio, na área de clima. Então, são também objetivos por cada área. O senhor tem frisado a questão do multilateralismo e a gente está num momento em que a gente vê por parte da Casa Branca, do atual presidente americano Donald Trump, críticas ao multilateralismo e desafios concretos ao multilateralismo, não só críticas, não é só retórica, né? Como que a chegada do Trump à Casa Branca afetou de alguma maneira o trabalho do BRICS? Olha, primeiro, só para desfazer uma imagem que eu acho que é equivocada, dessa tentativa de oposição entre o BRICS e um grupo de países, ou um país especificamente como os Estados Unidos. Eu acho que isso é uma caricatura deformada do que é efetivamente o que acontece na prática. Na verdade, o BRICS é um grupo a favor da cooperação entre os países do Sul global. E nesse aspecto também é a favor da governança global. Muita gente diz, pois, mas o BRICS é contra o Ocidente? Não. O BRICS, por exemplo, defende valores muito caros, que sempre foram caros ao Ocidente. Comércio livre. Agora, a proteção ao meio ambiente. Ou seja, nesse aspecto, o BRICS defende mais esses valores do que até alguns países ocidentais. Então, esse tipo de oposição me parece pouco produtivo nessa discussão, porque, no fundo, o objetivo maior do BRICS, desde o início, tem sido duplo. Primeiro, é fazer com que a governança global seja mais eficaz, tá? E mais representativa, né? Mais, eu diria, inclusiva dos países em desenvolvimento. Um exemplo concreto, o Conselho de Segurança da ONU, que tem uma representação ainda antiquada. Ou o poder de voto no FMI e no Banco Mundial. Tudo isso tem que passar por um processo de reforma e de maior representatividade de alguns países. Então, esse processo, né, é fundamental. E isso é um dos aspectos centrais do BRICS. O segundo é a cooperação entre os países do Sul global. Por exemplo, é isso, área de saúde. Onde é que os principais laboratórios internacionais, né, investem mais em termos de pesquisa de saúde para medicamento e para vacina? Nas doenças que acontecem mais nos países ricos. Mas e as doenças que acontecem mais nos países em desenvolvimento do Sul global? A gente vai deixar de fazer um esforço conjunto? Não. Justamente esses países têm que concentrar pesquisa e recursos para essas doenças. Então, um exemplo concreto de cooperação no Sul global para objetivos do próprio Sul global. Tá. Eu vou voltar a falar do Trump daqui a pouco, mas já que o senhor falou aí sobre a questão do Conselho de Segurança e de aumentar a representatividade de países do Sul global nesses organismos de governança internacional, eu quero perguntar um pouco sobre isso. Em 2023, a gente teve a ampliação do BRICS, né? E a entrada de novos membros. Na época falou-se que o Brasil, que como parte da negociação ali, para que o Brasil aceitasse essa ampliação, estava por trás um apoio mais firme do BRICS, aí notadamente da China, há uma menção específica a essa aspiração brasileira de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. E aí, no ano seguinte, no ano passado, já não houve mais, então o Brasil concorda com essa ampliação, há uma menção explícita a essa vontade do Brasil no comunicado, e aí no ano seguinte essa menção explícita ela sai do comunicado, né? Há ainda uma menção em maior representatividade, etc., mas não está mais ali o nome do Brasil, digamos assim, naquele pedaço do comunicado, né? Que aconteceu? Vai entrar de novo nesse ano isso?
Estamos com ótimas expectativas sobre o assunto. Agora, a negociação é uma negociação complexa e é muito mais difícil negociar entre 11 países do que negociar entre 5. Né? Ou seja, é natural que num grupo maior seja mais difícil obter o consenso, mas ao mesmo tempo um grupo maior é um grupo com maior poder reunido entre os países. Então, de certa maneira, há custos e vantagens no processo de ampliação, é natural. Mas eu tenho boas expectativas que teremos bons resultados na negociação das declarações. Não prejulguemos o que vai acontecer na cúpula que acontece dias 6 e 7. Mas ficou parecendo que o Brasil recebeu uma promessa de algo que muito rapidamente ficou de lado. Uma coisa é o apoio reiterado dos países do BRICS original em relação ao Brasil e outros países no Conselho de Segurança. Outra coisa é o que os demais países que entram defendem, né, nesse aspecto. E eu posso dizer que em relação aos membros originais, esse compromisso é muito efetivo. Né? Então, eu não vejo, na verdade, né, uma grande crise por conta disso. Muito pelo contrário, eu acho que é normal que haja, eu diria, maior dificuldade de consenso em alguns temas, porque é um grupo maior, mas ao mesmo tempo é maior capacidade de mobilização para agir em áreas que, né, nós temos que, eu diria, valorizar, que são justamente as áreas de interesse dos países em desenvolvimento. Isso é muito claro no BRICS ampliado também. Embaixador, quando eu estava aqui no Rio para cobrir o G20 no ano passado, ouvi de uma pessoa que não estava, né, na cobertura, uma pessoa que, enfim, um motorista de táxi que estava me levando para a cobertura, falou, mas aí eles fazem essas declarações e serve para quê? Né? Então, qual é a importância de ter, por exemplo, uma menção à aspiração do Brasil a fazer parte do Conselho de Segurança num comunicado do BRICS? O que isso significa? Isso coloca o Brasil, de fato, mais perto de um assento no Conselho de Segurança? É preciso dizer que, em diplomacia, como também no direito, a linguagem é fundamental. Porque a linguagem do comunicado, às vezes, pode se espelhar na linguagem de um tratado internacional, de um acordo internacional, da mesma maneira que no direito interno pode se manifestar numa lei, ou até num texto constitucional. Então, eu não desprezaria o valor das palavras. Até como diplomata e negociador de acordos também, a gente sabe que isso é central. Então, nesse aspecto, decisões como essa são muito importantes. E declarações também é aquele negócio, tem um efeito concreto. Eu vou te citar um exemplo. Nós fizemos a declaração pela Aliança Global contra a Fome, no caso do G20, na presidência do Brasil no ano passado. Era uma declaração, mas tem efeito prático. Nós já estamos com a organização do secretariado na FAO, da Aliança Global contra a Fome, já temos projetos previstos para uma série de países justamente de combate à fome. Então, esses documentos, às vezes, parece que não se refletem na realidade, mas muitas vezes, seja no curto prazo ou no longo prazo, né, se manifestam com resultados muito efetivos. Então, esse é um exemplo. Né? Falamos da presidência brasileira do G20 e das declarações que foram aprovadas, inclusive a da Aliança Global contra a Fome. Isso significou comida, isso significará comida, né, na mesa de muita gente que não tinha acesso à comida. Então, é um efeito prático, sim, apesar de ser um documento negociado, né, naquele momento como um documento aspiracional, mas que se reflete depois em realidades muito concretas. O senhor deixa claro que o Brasil quer trazer alguns temas de importância e quase de urgência para países em desenvolvimento e não discutir só, digamos assim, os conflitos. Mas os conflitos estão aí e quero saber a leitura do senhor de como isso vai ser encaminhado durante essa cúpula do BRICS. O Irã está no centro de um desses conflitos, mais recentemente foi atacado ali por Israel, depois os Estados Unidos, negociou aparentemente um cessar-fogo que até agora está em vigor, né? Mas há muitas críticas aí sobre o quanto isso vai perdurar. Mas a gente tem também no BRICS países que são, na região, no Oriente Médio, aliados dos Estados Unidos. Mencionaria a Arábia Saudita, por exemplo. Sim. Então, como que essa tensão tem gerado aí críticas ou debates dentro do BRICS? E o que a gente pode esperar em termos de uma declaração do BRICS a respeito do conflito no Oriente Médio, envolvendo Irã, envolvendo Gaza também? Sim, duas partes da sua pergunta. Primeiro, a questão de qual o empenho e a capacidade de uma presidência como a brasileira de fazer avanços em áreas, mesmo num período de conflito.
Isso aí é uma convicção muito clara do presidente Lula e do governo brasileiro de que mesmo em períodos de conflito, a gente tem que atuar nas áreas que são prioritárias do governo brasileiro e eu diria da comunidade internacional. Por exemplo, combate à fome. É como se diz, combate à fome não espera. Não é possível ter que esperar o encerramento de conflitos para combater a fome. A mesma coisa com o combate a doenças. Então, há uma série de temas que, independentemente da ocorrência de conflitos, devem acontecer. Por exemplo, a gente está num período de turbulência na área comercial. Nem por isso o Brasil deixou de concluir, por exemplo, o acordo do Mercosul e União Europeia no final do ano passado. Agora nós temos a cúpula do Mercosul, o presidente Lula lá na cúpula do Mercosul, o ministro Mauro Vieira na cúpula do Mercosul. Conseguimos concluir a negociação com o EFTA, que é um grupo de outros 4 países europeus. Ou seja, o fato de que o quadro internacional é marcado por conflitos não deve impedir que a gente avance em áreas prioritárias. Daí o fato de que o BRICS tem avanços concretos para mostrar, agora na área de saúde, na área de inteligência artificial, na área de clima. Tá? Agora, o outro aspecto da sua pergunta é a complexidade do BRICS. Isso é óbvio. As pessoas tratam, às vezes, o BRICS como um grupo monolítico, o que é um equívoco de interpretação, porque o BRICS é um grupo muito variado, com países que, inclusive, têm conflitos históricos entre eles, alguns resolvidos, outros não resolvidos. Então, é aquele negócio. É também dentro dessa multiplicidade, dessa diversidade, que nós temos que encontrar posições conjuntas. E isso se aplica ao conflito no Irã como a todos os demais temas. Então, é um desafio também. Eu diria que a diferença e a complexidade talvez não seja tão grande quanto no G20, porque aí tem uma oposição, eu diria, de interesses geopolíticos entre G7 e alguns outros países. Isso a gente não tem no BRICS, mas ao mesmo tempo há interesses específicos que são diferenciados. Todo país tem os seus interesses próprios que não coincidem exatamente com os demais países. Então é preciso sempre acomodar essas diferenças. E o BRICS também, com 11 membros, tem uma certa riqueza, eu diria, de posições divergentes. E a gente tem que justamente buscar o compromisso. Eu acho que o exercício da diplomacia é justamente esse. Em meio à diferença, buscar os acordos. Mas do ponto de vista do Brasil, qual deve ser a mensagem que o BRICS deve passar com relação ao conflito no Oriente Médio? A mensagem que já foi consagrada na própria declaração que o BRICS emitiu antes da própria, ou seja, já emitiu na semana passada, que é uma condenação clara a uma violação da Carta da ONU. A Carta da ONU é a Constituição, vamos dizer assim, o mais próximo que a gente tem de uma Constituição no mundo, em que a violação de soberanias e ataques a outros países são condenáveis, porque não são permitidos pela Carta da ONU. Então, eu diria, essa crítica foi feita pelos BRICS. O Brasil também se manifestou especificamente com uma nota brasileira sobre o tema, até porque há uma preocupação adicional. Além de um ataque a um país, houve ataque a instalações nucleares. Isso é algo muito sério, porque ataque à instalação nuclear pode resultar em contaminação nuclear de populações civis. Então, é algo que, obviamente, os BRICS, e nesse caso o Brasil em particular, se manifestaram com contrariedade para dizer isso é algo que tem que ser criticado, isso não pode se repetir. Então, a gente está falando de um conflito que tem um país que é integrante dos BRICS, que foi o Irã, como o país que foi atacado, mas a gente também tem dentro dos BRICS um país envolvido em um outro conflito, que aí é o agressor, o Estado invasor, que é a Rússia, na questão do conflito com a Ucrânia. Como que isso se desdobra dentro do BRICS hoje, a questão do conflito Rússia e Ucrânia? Bom, na política externa de maneira muito clara, porque o Brasil foi coerente em todos os conflitos que têm acontecido no sistema internacional. No caso da Ucrânia, o Brasil, por meio da resolução da ONU, que foi apoiada pelo Brasil, condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, também como violação da Carta da ONU, da mesma maneira. No caso de Gaza, os ataques contra a população também de Gaza, o Brasil condenou mais uma vez, ou seja, de forma coerente, como agora também, os ataques contra o Irã, ataques não provocados contra o Irã, contra um país, inclusive as suas instalações nucleares. Então, isso é algo que coerentemente o Brasil tem feito. Agora, também no BRICS, nós temos linguagem sobre a Ucrânia, nós estamos buscando, tivemos em declarações anteriores e teremos, se tudo correr bem na negociação, também linguagem sobre a Ucrânia, porque aí é o interesse de muitos países como o Brasil,
né, e que tem sido muito ativa em dizer, olha, é fundamental buscar a paz, é fundamental a negociação, porque a prorrogação, a continuação de conflitos significa mais mortes, significa mais efeitos sobre a economia internacional, ou seja, não são só as mortes no terreno, que já são trágicas per se, são também os efeitos em termos de aumento da pobreza, desestabilização da economia internacional, redução do crescimento. Então, tudo isso é causado por conflitos. Então, essa posição do Brasil de defender a paz em todos os conflitos é de uma coerência muito clara e é aquele negócio, não é... E é algo que nós compartilhamos com os países do BRICS, apesar de ter o caso da Rússia. Então, é um chamado também do Brasil a que todos os países se engajem em processos de negociação para chegar à paz. E, embaixador, voltando a falar agora um pouco sobre os Estados Unidos e o Trump, né? O Trump ameaçou, desde que ele chegou à Casa Branca em janeiro, os BRICS em algumas ocasiões, né? Ele disse que os países do BRICS enfrentariam tarifas se deixassem o dólar de lado e passassem a usar outra moeda em suas transações, que não o dólar, né? O Brasil, nessa presidência, quero que o senhor fale um pouco mais sobre isso, mas deixou de lado a ideia de uma moeda comum dos BRICS, é isso, mas não a ideia de caminhar para uma desdolarização nas transações entre os BRICS, ou seja, de usar outra moeda que não o dólar. Explica para a gente, por favor, o que está em debate e se tem alguma novidade que sai desta cúpula com relação a esse assunto. Tá. Primeiro, para deixar claro, né, porque também nesse campo há muitos equívocos, né? Na história do BRICS nunca houve negociação de uma moeda BRICS. O que houve desde, eu diria, 2015, isso é uma coisa que tem, né, sido frequente na história do BRICS, é aquele negócio, é a construção de plataformas que reduzam os custos de operação entre os países do BRICS. Isso se aplica a comércio, a investimentos e a finanças de forma geral, porque o BRICS tem eu diria, um percentual grande da economia internacional. Bom, desculpe ser técnico aqui, poder de paridade de compra é 40% de todo o produto mundial é feito pelo BRICS, tá? Do PIB mundial, 40%, tá? Mas o comércio e as finanças e os investimentos entre os BRICS, não são tão importantes. Ou seja, há um potencial de maior comércio, investimento e finanças entre os BRICS que é muito grande. Agora, isso não acontece porque os custos de operação são caros. Então, a gente tem um esforço, desde 2015, em vários tipos de plataformas para reduzir os custos, inclusive com possibilidade de uso de moedas locais, que é algo universalmente utilizado, né? Em operações, por exemplo, de comércio, de finanças, de investimentos. Então, o que é importante nesse caso é que houve aí um equívoco de interpretação, né, de que o BRICS negociava uma moeda BRICS que substituiria ou não o dólar ou qualquer outro. Não, então nesse aspecto, né, não há negociação de uma moeda comum como houve na União Europeia, existe o euro. Né? Isso sim é uma moeda comum negociada entre países em que se substitui o dólar, mas no caso do BRICS, a ideia é a redução de custos operacionais justamente para que a gente possa fazer mais comércio, mais investimento e ter mais também atividades financeiras entre os países do BRICS. E aí, tendo Trump na Casa Branca, a gente viu algumas repercussões disso pelo mundo. Uma delas foi até um impulso maior por parte da União Europeia em celebrar o acordo que os senhores negociaram, Mercosul-União Europeia, né, quando se vislumbra um possível fechamento de mercados, tarifas, uma desestabilização da economia mundial. Para o BRICS, o que significou Trump na Casa Branca? Fortalece o bloco? Também, mais uma vez, eu acho que esse tipo de, né, eu diria, de dualismo, né, entre BRICS e Casa Branca, eu acho que não ajuda muito, né? O que eu acho que é o elemento principal do BRICS em relação ao que tem acontecido no mundo é que eu acho que tornou mais urgente o papel do BRICS, mais central, na defesa justamente de uma governança global que permita que a gente enfrente os desafios globais. Porque, por exemplo, clima, né? Se um país resolve sair do Acordo de Paris, a carga para os demais se torna maior. O Acordo de Paris é um acordo que limita a emissão de carbono, justamente gases de efeito estufa que tem como efeito o aumento da temperatura, mudança do clima, né? Então, naturalmente, os demais países precisam fazer um esforço extra, né, para manter a governança global, para que a gente possa enfrentar esses desafios globais.
né? Então, isso é muito importante. Eu acho que, nesse aspecto, o BRICS, como um grupo que tem que garantir que a gente continue a atuar conjuntamente pelo livre comércio, pelo combate à mudança do clima, né, por uma governança nova em inteligência artificial, que é muito importante também. Então, por uma governança global forte na área de saúde, uma OMS, Organização Mundial de Saúde forte, em que a gente possa ter investimento para doenças, ou seja, para combater doenças que incidem em países em desenvolvimento. Então, nesse aspecto, talvez, sem querer fazer aqui nenhum fla-flu, né, que eu acho que é uma simplificação equivocada, né, eu acho que o papel do BRICS é ainda maior na defesa do multilateralismo e do direito internacional e das normas internacionais acordadas entre os países do respeito a essas normas. O senhor mencionou da importância do BRICS, inclusive para a COP, sim, que vai ser sediada pelo Brasil. Como que o senhor vê a relação, o diálogo entre essas duas cúpulas, ambas sediadas pelo Brasil? É um diálogo muito intenso, porque, primeiro, para ter uma COP bem-sucedida, a gente precisa ter um reengajamento, eu diria, um empenho dos países em manter o regime de clima. O regime de clima é basicamente a Convenção do Rio de 92 e, entre outros acordos, Acordo de Quioto, o Protocolo de Quioto e também o Acordo de Paris. Isso aí é o que dá a base para que a gente possa atuar conjuntamente para combater a mudança do clima. E é um período em que isso está sofrendo, né, certa erosão, tá? Então, o BRICS agora em julho é muito importante para manter a coesão desses países em favor do regime de clima, né? O Acordo de Paris, o fato de que os países têm que apresentar a ND6. A ND6 é o compromisso voluntário que um país faz de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente está preocupado, porque o prazo para a apresentação de ND6 era 10 de fevereiro. A maioria dos países não apresentaram a NDC. A gente tem um novo prazo que é setembro. Então, todo esse processo é muito importante. E aí há o empenho do Brasil, com o apoio dos seus parceiros no BRICS, justamente dizer, olha, temos que trabalhar para a sobrevivência e o fortalecimento do regime de clima. E isso significa ter uma COP bem-sucedida, né, em que os países se empenhem pela redução de emissão de gases de efeito estufa. Então, isso é absolutamente central. Então, é contar com os parceiros do BRICS para deixar esse regime de clima de pé, no mínimo, nesta COP, é isso? Eu diria que isso é o básico, né? Porque seria desastroso que, seguindo o exemplo de um país, outros países saíssem do regime de clima. E só 4 países, na verdade, não fazem parte do Acordo de Paris, né? Então, se houvesse um efeito cascata, isso seria desastroso. Mas eu acho que isso não acontecerá, e o fato de que o BRICS, né, está muito empenhado em garantir que o regime sobreviva bem, o fato, por exemplo, que no acordo que nós assinamos com a União Europeia, há uma cláusula também de defesa do Acordo de Paris. Mercosul e União Europeia, né, aceitaram botar no seu acordo de comércio, que também é importante que se defenda o regime do clima, que a gente preserve, né, essa batalha de combate à mudança do clima. Todas essas iniciativas ajudam a manter o regime de pé. Agora, a gente não quer só manter o regime de pé, a gente quer fortalecer. É preciso implementar as decisões do regime. Isso vai ser um dos centros, uma das prioridades centrais da COP no Brasil. E aí, só avançando mais um pouquinho em COP, então, o senhor está otimista de que é possível avançar para além desse básico, que é manter o regime de pé? Eu acho que sim, e aí a centralidade está justamente na implementação, porque a gente agora já completou uma série de decisões importantes do regime do clima, mas o que está faltando é a efetiva implementação. Por exemplo, acabei de falar das ND6. Né? Há compromissos no Acordo de Paris para a adoção das ND6 pelos países, né? Por esses compromissos de redução de emissão. Então, agora é um trabalho adicional de implementar esses compromissos. E eu acho que a COP, voltada em parte para a questão da implementação, eu acho que tem uma tarefa muito importante justamente de mobilização dos países para que cumpram seus, vamos dizer assim, as suas obrigações em relação a clima. Embaixador, o senhor costuma responder que o senhor não pode falar sobre presenças, ausências, por uma questão de segurança, isso não é divulgado com antecedência com relação a quais líderes vêm, quais não vêm.
Mas a gente sabe que há alguns impeditivos para pelo menos um dos participantes, que é o Vladimir Putin, né, que não tem saído da Rússia por receio de, enfim, sofrer alguma prisão no âmbito internacional. A notícia também de que o Xi Jinping da China pode não vir à cúpula dos BRICS. Isso é algum problema para o Brasil? Isso muda de alguma maneira essa cúpula ou não? Olha, nós temos a convicção de que haverá uma presença muito importante de líderes internacionais. No caso da China, virá o primeiro-ministro, que é o chefe de governo na China. Naturalmente, como o presidente Xi Jinping esteve aqui em novembro do ano passado, não só para a cúpula do G20, mas também para uma visita de Estado. Ele não só foi ao Rio para a cúpula, mas foi também a Brasília para uma visita de Estado. Então é natural, né, que não venha no intervalo tão curto, 2 vezes ao Brasil, virá o primeiro-ministro. Nós temos algumas questões relacionadas justamente ao Oriente Médio, né, porque justamente no momento de tanta conflagração internacional, de tantos conflitos, é natural que nem todos possam sair dos seus países num momento como esse. Mas nós estamos esperançosos que teremos uma presença, mais uma vez, de grandes líderes internacionais aqui no Rio de Janeiro para mais uma cúpula presidida pelo Brasil. Então, é como você falou, eu por protocolo diplomático e também por respeito às demais delegações e questões de segurança, nós não divulgamos, né, a lista completa dos presentes, mas o que eu posso assegurar é que teremos mais uma vez uma bela cúpula no Brasil, agora com o BRICS. E eu queria entender um pouco do senhor, o que o senhor vislumbra para o futuro do BRICS e sobre a importância desse bloco daqui para frente, porque a gente vê, conforme mudam os governos, o país pode se aproximar ou se afastar de alguns blocos, de alguns grupos de países. Como que o senhor imagina a relação do Brasil com o BRICS e a relação do BRICS daqui para frente? Fala-se muito em mudança de alguns eixos de disputas globais, né? Que hoje a gente fala muito centrado em Estados Unidos e China, mas pensar também em Índia e China, por exemplo. Queria ouvir um pouco do senhor, uma reflexão sobre o futuro do bloco. Sim. Eu acho que essa reflexão, Beatriz, tem que ser vista no quadro mais amplo dessas presidências brasileiras entre 2024 e 2025, né? G20, BRICS e COP. Eu acho que aí foi um esforço concentrado do governo brasileiro de trazer justamente os temas do que a gente chama do desenvolvimento, né? O combate à pobreza, a desigualdade, o combate à mudança do clima, inteligência artificial, que é um tema novo que afetará as pessoas, mas também tem um potencial enorme em beneficiar muitas pessoas também, em trazer toda essa agenda para o centro das discussões internacionais. A gente conseguiu, por exemplo, no G20, né? Até o ano passado, não havia declarações ministeriais porque o grupo em si parecia sequestrado por conflitos geopolíticos. Tá? Então, o Brasil conseguiu destravar as negociações do G20 a ponto de a gente lançar uma aliança global contra a fome, a ponto de ter uma declaração muito forte naquele momento também na área de clima, ter um chamado à reforma da governança global. São resultados muito efetivos. E a gente está tentando a mesma coisa no BRICS, que os conflitos existem, mas é que está o centro da agenda internacional das discussões devem ser os temas relacionados à prosperidade e ao bem-estar das populações, né? Então, eu acho que essa é um legado que ficará no BRICS. O fato de que a gente trouxe de uma forma ainda mais intensa saúde para o centro de discussões do BRICS. Outro tema, estava falando de inteligência artificial, a necessidade de ter uma coordenação internacional para enfrentar desafios como o desemprego. O desemprego que tende a aumentar em algumas áreas por conta do uso de inteligência artificial, né? Em algumas áreas, né? Área de publicidade, área eventualmente de jornalismo, de programação de computadores, área jurídica, de advocacia, né? Então, como o mundo deve se coordenar para evitar que esses efeitos negativos da inteligência artificial sejam melhor administrados? Ao mesmo tempo, como fazer com que os benefícios da inteligência artificial, né, se direcionem para aquilo que é mais importante para a vida das populações. Por exemplo, inteligência artificial aplicada em melhor diagnóstico médico, né? A área de saúde a gente sabe que é uma área fundamental para a inteligência artificial. Combate à mudança do clima, também inteligência artificial. Então eu acho que o que fica para o BRICS, eu acho que é uma clara orientação do Brasil de que esses grupos
tem que se voltar para o tema desenvolvimento. Isso significa desenvolvimento social, econômico e também ambiental. Então isso eu espero, né, eu acho que é uma convicção muito forte do presidente Lula como líder, né, nesses grupos, de transmitir essa mensagem e direcionar no bom caminho esses grupos para que concentrem mais atenção nesses temas. Agora, o senhor mencionou, há uma concentração do presidente Lula com relação a isso. O senhor vê o Brasil, em caso de mudança de governo, que, enfim, natural da nossa democracia, né? Não estou dizendo agora, mas o presidente Lula pode ficar mais 4 anos depois de 2026, ou pode vir um outro governo com uma linha política totalmente diferente. O senhor vê a proximidade com os BRICS como algo que depende de uma visão política mais próxima desse sul global, ou como algo que é um pilar aí da nossa diplomacia e das nossas relações internacionais? Olha, tem influência internacional, né? Ter capacidade de convencimento, de ação sobre os demais países, ação positiva, construtiva, é um patrimônio absolutamente central para um país. E no caso do Brasil, o fato de que a gente tem uma diplomacia que consegue alguns resultados e tem uma tradição, né, de um país que é visto como um bom negociador, né, confiável, não envolvido em conflitos, isso é um patrimônio que poucos países têm, né? Então eu diria, qualquer presidente, né, deveria prezar por isso, porque isso é fonte de poder, no bom sentido, né, e de capacidade de ação do Brasil, né? É lógico que o presidente Lula, como tem uma influência e uma capacidade, eu diria, né, de convencimento e de carisma junto aos demais líderes, ele multiplica isso. Mas eu diria que qualquer presidente brasileiro deveria preservar, cultivar essa capacidade que o Brasil tem de ser ponte. Porque só de imaginar, Beatriz, que num período de tantos conflitos, a gente consegue fazer um G20 bem sucedido. A gente consegue depois fazer, espero que façamos, um BRICS bem sucedido, fazer uma COP, num período de tantos conflitos, né, e ter a boa vontade da maioria dos países para ter resultados efetivos que afetam a vida das populações em geral, isso é aquele negócio, é um trunfo, né? É um patrimônio, é um elemento, né, fundamental da política externa brasileira que a gente precisa preservar, né? Então, nesse aspecto, né, eu só posso dizer que o BRICS, como um dos elementos dessa ponte, o Brasil, por exemplo, o presidente Lula foi convidado para a 10ª reunião do G7 da qual ele participa. Ele participou de mais reuniões do G7 do que a maioria dos presidentes do G7, né? Incluindo seus 3 mandatos, né? Isso é uma ponte com o mundo ocidental, com os países ricos. Ao mesmo tempo, temos o BRICS, que é uma ponte com o mundo em desenvolvimento, com o sul global. Eu diria que a maioria dos países invejariam, né, muito o fato de que o Brasil tem essa capacidade de interlocução com todos os lados. Isso é um elemento que os brasileiros deveriam valorizar, porque isso é um elemento não só de autoestima nacional, mas de capacidade de obtenção de resultados práticos para a vida dos brasileiros também. Mas aí, ao invés disso, ele é criticado internacionalmente, criticado por alguns grupos dentro do país. Por quê? Na leitura do senhor, bom, o que criticado acontece? Internacionalmente, eu confesso que não, desconheço. Foi criticado nessa publicação da The Economist, uma revista inglesa, né? Respeitada. Eu posso falar do que eu acompanho, né? Eu sim. estive com o presidente na reunião do G7, eu estive com o presidente na reunião do G20. E G7 eu estive nas 3 reuniões das quais ele participou, em Hiroshima, em Apulia, ou seja, Hiroshima no Japão, Apulia na Itália e agora em Calgary, Kananaskis no Canadá. O que eu posso dizer é que a influência do presidente e o carisma como líder internacional é uma coisa rara, né? Então, a crítica internacional, né, a gente tem a repercussão. Tudo bem, uma matéria ou outra pode ser crítica, mas se você olhar a imprensa internacional, como valoriza o trabalho do governo brasileiro em diversas áreas nos últimos anos, né, a começar por combate a desmatamento e uma série de outras áreas, ou exercício da diplomacia, isso é muito evidente. Então, eu acho que a gente não deve aferir, né, a imagem do Brasil com base numa matéria, por mais que, né, a Economist seja uma revista importante, mas eu acho que é uma simplificação que impede que se olhe o conjunto das visões sobre o Brasil.
Embaixador Maurício Lírio, muito obrigada. Agradeço por tirar um tempo para falar conosco no meio das negociações aqui no Rio de Janeiro sobre BRICS. Já convido o senhor para voltar no segundo semestre para falarmos sobre COP, que o senhor também vai estar lá como negociador do Brasil. Sim. Então, agradeço de novo pela entrevista. Não, eu que agradeço. Sempre um prazer voltar ao programa. Muito Obrigada. obrigado. O É Notícia fica por aqui. Agradeço especialmente a você que nos acompanhou pela audiência e até semana que vem.